A Igreja Anglicana surge nos primórdios do cristianismo, provavelmente entre o século I e o século I ou II, né? Primeiro e segundo séculos da nossa era cristã, dentro das Ilhas Britânicas. Provavelmente o cristianismo tenha chegado até lá através de soldados ou de comerciantes que eram cristãos e levavam consigo a fé. Nós temos aquelas histórias bonitas do Santo Brown, da história da Virgem Maria, José de Arimateia, que teriam ido cristianizar a Inglaterra, mas são lendas, não há registro histórico disso. No entanto, já há registros de cristãos e cristãs dentro das Ilhas Britânicas no século II. Essa igreja, no século V, com a saída do Império Romano dos lugares onde dominava, foi considerada extinta, porque começaram as invasões nas Ilhas Britânicas e os povos que invadiram aquela região eram politeístas e não houve mais notícia de cristãos e cristãs. A igreja nas Ilhas Britânicas era uma igreja fortemente monástica, muito ligada ao povo nativo, que eram os celtas, então uma igreja com forte característica celta. Se acreditou que essa igreja tinha acabado. No século VI, o Papa da época, Gregório Magno, envia um grupo de monges, chefiado por Agostinho, de Cantuária, não de Hipona, para cristianizar a Inglaterra. Ele chega pelo sul, no condado de Kent, onde hoje é Londres, e ele não vai encontrar cristãos, nem cristãs, né? E aí ele vai começar a cristianizar aquela região, cristianizando o rei, eram pequenos reinos, cristianizavam o povo, né? E ele vai subindo. Quando ele chega ao norte da Inglaterra e ao país de Gales, ele encontra cristãos e cristãs que tinham fugido, se refugiado nessa região. E aí, então, ele pergunta ao Papa, e agora? O que fazemos? E o Papa recomenda que ele unifique essa igreja, una essa igreja a Roma, isso no século VI, e mantenha dentro das possibilidades todas as características locais da igreja. E é isso que Agostinho faz, ele é considerado o primeiro arcebispo de Cantuária, tá? A sede realmente era em Canterbury, né? na cidade de Cantuária, é onde está a Catedral de Cantuária, e aí ele então une essa igreja, a igreja romana. 10 séculos depois, vem aquela história que a gente aprende no final do ensino fundamental, que diz que a igreja anglicana foi criada pelo rei Henrique VIII. E nenhum dos anglicanos e anglicanas aceita essa versão, porque o que Henrique VIII fez foi desvincular a igreja que tinha sido vinculada no século VI. 10 séculos depois, ele desvincula essa igreja de Roma e se autodenomina como supremo cabeça da igreja. Administrativamente, a igreja não vai mais responder a Roma, mas Henrique VIII não faz nenhuma alteração teológica ou litúrgica e nenhuma mudança nesse sentido. Ele mantém a igreja como a igreja era, portanto, ele não é considerado um fundador do anglicanismo. Isto sim, ele foi a pessoa que desvinculou administrativamente o Henrique VIII. Ele era casado com uma princesa chamada Catarina de Aragão, que era da família real da Espanha. Acho que ela, se eu não me engano, ela era tia do rei da Espanha. E essa mulher era bem mais velha que ele, já tinha sido esposa do irmão dele, era bem mais velha que ele e tinha tido uma única filha. O nacionalismo inglês fazia com que ele quisesse um descendente do sexo masculino, a preocupação com algum rei estrangeiro dominando dentro da Inglaterra. Então, o que ele faz é a tentativa da anulação do seu casamento. E o Papa, na época, estava hospedado na Espanha. E ao mesmo tempo em que Henrique VIII pressionava para que o casamento fosse desfeito, o rei da Espanha, Carlos V, pressionava para que o casamento fosse mantido. E com essa situação se arrastando, o Henrique VIII resolve romper com a igreja por questões administrativas mesmo. Além do que,
os ingleses tinham um grande problema em pagar tributos a Roma, grande problema em retirar de dentro do país os impostos e enviar para Roma. Então, digamos, essa é a conjuntura política, ela não foi uma conjuntura religiosa, diferente, por exemplo, do protestantismo, do luteranismo, em que há toda uma série de problemas teológicos em relação à Igreja do Ocidente na época, né, as indulgências e tudo mais. No anglicanismo isso não aconteceu. Na verdade, Henrique VIII ele vai desvincular e a Igreja segue o ritmo que ela vinha tendo, com as características que ela já tinha, que eram características próprias daquela Igreja celta, já desde do século II da era cristã. Depois, com Elizabeth I, né, vão acontecer algumas mudanças em termos doutrinários. Então, a Igreja da Inglaterra também vai somar algumas características do protestantismo, especialmente em relação à utilização da Bíblia, a colocação da Bíblia no vernáculo, a liturgia na mão do povo. Então, a reforma dentro da Igreja da Inglaterra vai ser uma reforma litúrgica, muito mais que teológica, naquele primeiro momento. Então, uma das coisas, é um dos nossos símbolos de unidade, um dos instrumentos de unidade na comunhão anglicana, que é o livro de oração comum. O livro de oração comum, o primeiro desses livros foi em 1549, século XVI, e foi uma das primeiras coisas que aconteceu após o rompimento com Roma, que foi colocar a liturgia na língua do povo. Então, houve uma simplificação da liturgia e ela toda passa a ser em inglês. E todas as pessoas tinham acesso a isso. Então, isso é muito interessante, porque até aquele momento, e seguiu no cristianismo convencional, o latim sendo utilizado como a língua litúrgica. Já em 1549, para a Igreja Anglicana, isso mudou, né? Era a língua local. A Igreja Anglicana se organiza de uma forma muito interessante. É uma comunhão de igrejas e, de fato, eu sou da mesma igreja da Rainha da Inglaterra, mas essas igrejas têm autonomia local. E a forma como a Igreja Anglicana se estabelece aqui na Amazônia é bastante diferente do que ela é lá na Abadia de Westminster, onde a Rainha vivencia a sua fé. Bom, a Igreja Anglicana é uma igreja cristã, é uma igreja que existe desde os primórdios do cristianismo, entre o primeiro e o segundo século da era cristã, uma igreja que se estabelece inicialmente nas Ilhas Britânicas e depois se espalha pelo mundo inteiro. E como toda igreja cristã, a base principal da igreja é a sua fé em Cristo, mas tem alguns outros pilares que a igreja utiliza. Por ser uma comunhão de igrejas, ela precisa estar alicerçada em alguns pilares que garantem a sua unidade. Então, as Sagradas Escrituras, como contendo o necessário para a fé cristã. Também um dos outros pilares é a tradição histórica da igreja, especialmente com sucessão apostólica. Então, nós dizemos que, assim como em outros ramos históricos do cristianismo, a Igreja Anglicana possui sucessão desde os apóstolos, né? Então, os bispos e bispas carregam essa sucessão apostólica. A Igreja também tem como uma base firme a questão da gente compreender a fé. Então, a razão é muito importante. Então, a sucessão dos apóstolos, ou a base histórica, a Bíblia e a razão, são três pilares nos quais a Igreja se baseia. E ela possui vários instrumentos de unidade que mantêm essa comunhão firme e unida ao redor do mundo. Um pouco diferente da Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Romana é um bloco monolítico, né? As decisões, tudo partem a partir da sé romana, a partir do papado. No anglicanismo não funciona desse jeito. A Igreja Anglicana é uma comunhão, são igrejas irmãs, interdependentes,
no mundo inteiro, mas a administração é local, ela é regional. Então, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, da qual eu faço parte, ela tem autonomia para tomar suas decisões administrativas aqui localmente. E nós não temos, como Comunhão Anglicana, nenhum organismo deliberativo em nível internacional. Então, nós temos o arcebispo de Cantuária, que seria uma figura semelhante ao Papa. No entanto, ele não tem ingerência na Igreja do Brasil nem em nenhuma outra, a não ser na Igreja da Inglaterra, a igreja que está dentro da Inglaterra. O que o arcebispo de Cantuária é para nós é um símbolo da nossa unidade. E todos os organismos internacionais são consultivos. Então, ela é uma comunhão de igrejas, mas não tem esse peso administrativo que a Igreja Romana tem, por exemplo, né? Então, essas igrejas estão unidas. Como eu disse, tem instrumentos de unidade, são 5 os instrumentos de unidade na comunhão anglicana. Esses instrumentos de unidade, eles são respeitados, mas tudo que é deliberativo é de nível nacional ou provincial, como nós chamamos, né? O Brasil é uma província da comunhão anglicana, são 175 províncias ao redor do mundo, é a terceira maior organização de igrejas cristãs ao redor do mundo, né? Temos a Igreja Católica Romana, é a maior, depois tem as igrejas ortodoxas, que não é apenas uma, mas é um conjunto de igrejas ortodoxas, como a segunda maior, e a terceira maior é a Igreja Anglicana. A fé professada pela Igreja Anglicana, assim como pelos demais cristãos e cristãs, está contida nos credos históricos, né? Credo apostólico, credo niceno, e também como eu disse, Cristo é a nossa base, então a ressurreição é a base de todo o cristianismo, e depois são coisas em nível administrativo. Diferente da Igreja Romana, nós não temos dogmas, né? Então, a nossa crença é basicamente composta daquilo que está na Bíblia e dos credos históricos que foram construídos pela Igreja nos primórdios da própria Igreja. Depois, as considerações teológicas, aí a Igreja Anglicana ela está muito atualizada, ela é muito envolvida com o tempo em que ela vive. E isso é uma parte essencial do anglicanismo. A Igreja Anglicana é uma igreja que se insere na realidade aonde ela está. Então, isso é algo interessante. Por isso, ela tem, às vezes, alguns posicionamentos que estão um pouco à frente de igrejas cristãs tradicionais, como é o caso, né? A Igreja Anglicana é uma igreja cristã tradicional. Mas ela consegue se posicionar um pouco mais à frente, justamente por essa intenção de responder à realidade onde ela está inserida. A fé cristã ela é semelhante, com algumas pequenas diferenças, né, doutrinárias. Então, sim, a Santíssima Trindade é a base do cristianismo. Acreditamos em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Acreditamos na comunhão dos santos. A Igreja Anglicana, ela tem um lema. Esse lema é unidade na diversidade. Então, na Igreja Anglicana não existe uniformidade. Isso não existe. Então, nós temos dentro da Igreja Anglicana pessoas com concepções teológicas diferentes. E tem três principais linhas dentro do anglicanismo. Essas linhas principais são o que a gente chama de igreja alta, igreja baixa e igreja ampla. Ou a gente pode dizer assim também, anglocatolicismo, evangelicalismo e via média. Então, assim, existem anglicanos e anglicanas que são anglocatólicos. Eles são bastante católicos na forma de expressar a sua fé. E existem anglicanos e anglicanas que são bastante evangélicos, bastante protestantes na forma de expressar a sua fé. A igreja no Brasil, em sua grande maioria, é chamada via média ou igreja ampla. Ou seja, vai entre as duas, está no meio.
Então, fora do Brasil, há sim uma veneração especial a Maria como a portadora do Filho de Deus, né? Ou como a mãe de Jesus Cristo, como um personagem muito importante da salvação, e há uma veneração especial a ela, né? Inclusive, na Inglaterra mesmo, há uma grande procissão quase semelhante ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré aqui em Belém do Pará, que é um evento, né? É maior, eu acho que é a maior procissão da América Latina, eu acredito, né? E lá na Inglaterra tem algo semelhante com Nossa Senhora de Walsingham, então, e é relacionado à Virgem Maria. Na Igreja do Brasil, a característica dos missionários que vieram para o Brasil era mais protestante. Então, são raras as comunidades, existem algumas anglo-católicas, mas a maioria estão realmente na via média, que concilia as duas coisas, né? Então, a Igreja Anglicana é uma igreja litúrgica, nós temos os 7 sacramentos, assim como na Igreja Católica, temos as ordens que são permanentes, diaconato, presbiterado e episcopado. Essas pessoas são ordenadas, eu fui ordenada ao episcopado, essa é uma ordem permanente, eu vou ser bispa até morrer, ou seja, não é uma função administrativa, é uma ordenação. Então, temos as ordens, consideramos e temos a sucessão apostólica, todos os sacramentos, todos os domingos, nós chamamos de celebração eucarística, mas seria semelhante à missa. E então tudo isso é característica da igreja no Brasil, mas nós não temos dentro do Brasil uma característica mais anglo-católica. Nós não temos imagens no Brasil, fora do Brasil existem, no Brasil nós não temos, são mais ícones, semelhante a esse que está aqui atrás de mim, né? São mais ícones do que imagens propriamente, mas a igreja se organiza dessa forma. Sim, cremos em hostes celestes ou anjos, como tu disseste, né? Então a gente crê. Sim, a Bíblia, inclusive, relata a existência de anjos, né? E cremos na comunhão dos santos, como aquelas pessoas que nos antecederam e testemunharam a fé e se encontram junto com Deus no seu lar celestial. Então, que é essa Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos uma visão a respeito da Santíssima Trindade que é um pouco mais ampla do que a visão tradicional. Nós dizemos que Deus é pai e mãe, então não atribuímos apenas o gênero masculino, assim como dizemos, resgatamos o fato de que o Espírito Santo na Trindade é uma força feminina. A palavra hebraica para definir Espírito Santo é ruá, e ruá é uma palavra feminina. Então, embora no português a gente vá dizer que Deus é tudo masculino, né? Pai, Filho e Espírito Santo, nós já temos místicos e místicas da igreja que vão falar no início da Idade Média da face feminina de Deus. Então, isso nós acreditamos também. Assim, há uma grande discussão a respeito de consubstanciação, transubstanciação, né? Mas todos os cristãos e cristãs concordam, é um consenso a respeito da presença real de Cristo no momento da Eucaristia. A Eucaristia é um sacramento. Então, nós não ficamos definindo lá se o vinho e o pão se transformam em corpo e sangue, ou se eles contêm o corpo e sangue, né? A ideia de consubstanciação, né? Ou seja, contém o corpo e o sangue, ou transubstanciação, se transforma em outra coisa. A gente não divaga muito a respeito disso, mas a presença real na Eucaristia, ela existe. Então, no momento que os elementos estão consagrados, ali está a presença real de Cristo, e eles são consagrados, agora na pandemia não, mas eles são consagrados dominicalmente, sempre que a gente se reúne, todos os domingos há consagração. As mulheres têm acesso às ordens sagradas, né? Então, podem, portanto, consagrar os elementos, batizar, fazer casamentos, enfim, e acessar a todas as instâncias de lideranças ordenadas na igreja, sendo diaconato, presbiterado ou sacerdócio, né, e episcopado. Então, o celibato não é obrigatório, portanto, ele é opcional. Nós temos na igreja clérigos e clérigas casados,
inclusive clérigos e clérigas casados entre si, né? Temos casais de reverendos ou reverendas, que é como nós chamamos os nossos sacerdotes, e temos clérigos e clérigas que são celibatários por opção, optaram pelo celibato. Por exemplo, no meu caso, eu casei ainda durante o seminário. Quando eu estava no 4º ano de seminário, eu casei. Mas tem pessoas que entram no seminário e são casadas, tem pessoas que são solteiras e permanecem solteiras por muito tempo, tem pessoas que permanecem solteiras sempre, porque querem, né? Na igreja anglicana tem ao redor do mundo, sim, é um grupo já agora bem maior. Nos últimos 10 anos houve a ordenação de bispos em várias partes do mundo. Essas ordenações começaram aí na década de 80 na igreja dos Estados Unidos. Como eu te falei, a igreja anglicana é uma comunhão de igrejas com independência nas suas escolhas e deliberações. Então, nem todo lugar a ordenação de mulheres foi aprovada ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a ordenação de mulheres foi aprovada na década de 70 e eles aprovaram por etapas. Primeiro, elas puderam ter acesso ao diaconato, que é a primeira das ordenações. Depois, posteriormente, foi aprovado para o presbiterado e só na década de 80 para o episcopado. Já no Brasil, a aprovação de ordenação de mulheres foi na década de 80, foi em 84, e quando a Igreja do Brasil aprovou para todas as ordens. Então, desde 84, já era possível escolher e ordenar uma mulher ao episcopado. No entanto, eu fui a primeira, não só no Brasil, mas na América do Sul, e foi em 2018. Então, a Igreja aprovou, mas levou muito tempo para conseguir realizar aquilo que tinha aprovado, ou seja, para conseguir fazer com que o seu discurso e a sua prática caminhassem juntas. Hoje nós somos 2, eu no norte e tem mais uma bispa no sul, então estamos uma em cada extremo do país. Não como algo que seja essencial para receber a Eucaristia. Primeiro que a concepção de pecado para nós é um pouco diferente do que aquilo que tradicionalmente as igrejas cristãs costumam colocar. O pecado está muito vinculado a questões morais, muito vinculado a questões sexuais, e para nós na igreja anglicana é um pouquinho diferente. Pecado é o que nos separa de Deus, e pecado é aquilo que a gente faz que faz mal às outras pessoas. Então a gente poderia dizer assim, a pergunta poderia ser: fazer sexo antes do casamento é pecado? Para a igreja anglicana? Não. Agora, obrigar uma pessoa, se ela não quer que isso aconteça, é pecado? É. Aí é pecado. Então estupro é pecado, né? Estupro é pecado. Então essa concepção é um pouco diferente, não está tão relacionada a questões de ordem moral, e sim questões de ordem ética, é um pouco diferente. Com isso, a confissão ela é comunitária. Quando a gente vai para uma celebração, antes do momento da Eucaristia, ainda durante a liturgia da palavra, nós temos a confissão, que é comunitária. Todas as pessoas têm um momento de silêncio, onde elas fazem a sua confissão a Deus. Depois é feita uma oração comunitária e a declaração da absolvição ou do perdão. Agora, se a pessoa desejar confessar auricularmente, a pessoa quer vir até mim e confessar, se esse é um desejo dela, a igreja está aberta a isso também, só não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Então, se a pessoa deseja, ela tem alguma coisa pesando no coração e ela quer compartilhar, ela quer pedir um auxílio pastoral, ela quer que a igreja oriente, então a igreja a escuta e a orienta. Mas isso não é pré-requisito para a comunhão, né? Outra coisa a respeito da comunhão é que a igreja anglicana tem o que nós chamamos de hospitalidade eucarística. Nós entendemos que a mesa da Eucaristia não é propriedade de igreja alguma, ela é de Cristo. Se é de Cristo, é aberta.
Então, todas as pessoas que desejarem comungar são bem-vindas, porque igreja não é clube, né? Só para aquelas pessoas que fazem parte daquele determinado grupo. Assim, a principal característica da igreja é ser aberta. Então, todas as pessoas que desejam comungar, elas são bem-vindas e podem comungar. Isso a gente chama de hospitalidade eucarística, né? Então, essa é a forma como a gente compreende a mesa eucarística, como uma mesa para todas as pessoas. Ela é pão e vinho. Pão é hóstia, né? É a forma como a gente utiliza aqui, embora fora do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, eles usam pão mesmo. É o pão ázimo, aquele pão sem fermento, que é feito especialmente para a Eucaristia. No Brasil, a gente tradicionalmente usa aquela hóstia, né? E vinho. E em qualquer outra parte do mundo também é pão e vinho. Então, assim que a igreja se estabelece, se organiza aqui. Para nós, o que é importante é que os elementos da Eucaristia simbolizem pão e vinho para aquelas pessoas que irão recebê-los. Então, por exemplo, há nas comunidades pessoas que são celíacas. Essas pessoas não podem ingerir glúten. Então, elas não podem comer nada que tenha trigo, né? Não há essa possibilidade, não podem ingerir nada que tenha trigo. Com isso, a gente tem em algumas comunidades hóstias que não são feitas com trigo, por exemplo. São feitas com farinha de arroz ou são feitas com amido de milho. Aqui na Amazônia, as pessoas utilizam muito a tapioca. A farinha de tapioca é pão, tem inclusive um pão específico aqui na Amazônia que se chama beiju, que é um pão feito com farinha de tapioca. E nós já utilizamos em celebrações onde havia muitos celíacos, né, o beiju ao invés da hóstia. E é pão, as pessoas olham para ele, enxergam, veem como pão. Talvez em outra realidade não vão enxergar o beiju como pão, mas aqui na Amazônia beiju é pão. Então, o importante é que esses elementos, eles simbolizem pão e vinho para as pessoas. Então, tem comunidades que utilizam vinho sem álcool, por exemplo, porque tem problemas com pessoas com alcoolismo. Em algum África, por exemplo, o vinho é algo muito caro, muito difícil de encontrar. Então, elas vão utilizar outro elemento que simbolize isso. Nós estávamos num encontro sobre liturgia aqui na América do Sul. Diz que tem um suco que é feito com a flor de uma planta, que eu imagino que seja uma espécie de hibisco, algo parecido assim, que ele fica da cor vermelha, e que as pessoas utilizam isso no México, por exemplo, como vinho. Então, em algumas das Eucaristias lá foi utilizado como tal. Então, essa concepção que a igreja tem, né? Que o elemento não é tão importante. Algumas igrejas não celebram se não for pão, né? Não celebram se não tiver o vinho, se for. Outras só celebram se for suco de uva. Assim, essa ideia de penitência como algo que eu tenho para purgar os pecados, a gente não tem, né? Então, essa ideia assim, eu vou me autoflagelar ou fazer algum sacrifício, e tudo isso a gente não tem. O que a gente faz é, a partir do momento que a pessoa confessa, e dependendo da gravidade do que a pessoa está confessando, o que a gente recomenda e indica que a pessoa faça como forma de superar essa situação de pecado, essa ruptura, é que ela busque sanar o que ela cometeu de errado. Então, seja lá o que for, né? Então, se o que ela cometeu de errado foi furtar, que ela devolva, né? Que ela assuma o que ela fez, que ela assuma as consequências das suas ações. Essa ideia de rezar Pai Nosso e Ave Maria e coisas assim, a gente não tem na igreja como penitência, mas sim a ideia de que
o perdão vem a partir do desejo de mudança de vida. Então, assim, não é apenas porque eu confesso que eu pequei que isso signifique uma mudança na minha vida. Então, a ideia é que o perdão, ele vem a partir do momento em que a pessoa reconhece o seu erro e se dispõe a não cometê-lo de novo, né? E que ela assuma as consequências desse erro. Então, a recomendação que a gente faz como penitência, como algo para compensar o erro feito, é que ela, de alguma maneira, ela tente reverter aquilo que ela fez, né? Seja confessando, seja se ela cometeu um assassinato, seja se entregando, se ela, enfim, dependendo do que seja, né? Que ela vá lá e compense isso, reconhecendo e arcando com as consequências, né? Com que seja justo para purgar essa situação, digamos, né? A Igreja Anglicana entende que Deus nos dá novas chances. Isso não significa que a gente vai autorizar as pessoas a serem inconsequentes por uma vida inteira, né? Ou seja, eu me lembro do meu tempo assim de recém-ordenada, que eu tive um caso assim, que a pessoa buscou a igreja porque ela estava no 5º casamento e aí ela queria casar no religioso, no 5º casamento. Então a conversa que eu tive com essa pessoa foi por que ela estava no 5º casamento, né? Ou seja, onde estava... Será que não seria melhor resolver o problema que estava gerando todas essas separações, né? O que estava gerando isso? Era a incapacidade de viver em conjunto? O que é? Quem sabe a gente vai refletir sobre isso, ou quem sabe a pessoa assuma o fato de que ela não é vocacionada para o casamento, né? Ela pode viver outra coisa na sua vida que não seja a vida conjugal, né? E tudo isso. Mas a igreja não delimita. O que a igreja faz, começou já na década final da década de 80, início da década de 90, com abertura de casamento para pessoas divorciadas que eram anglicanas, então a pessoa tinha que ser anglicana. Depois a igreja revisitou essa sua concepção e abriu para a possibilidade de pessoas não anglicanas, né, mas que ficassem um tempo na igreja para que pudessem ser acompanhadas. E depois, finalmente, nos anos 2000, a igreja mudou novamente seu cânone, compreendendo, eu acho que uma visão mais ampla, é que não há garantia nenhuma se a pessoa está casando pela primeira ou pela 5ª vez, de que aquela relação vai dar certo. Então, a gente não pode estabelecer essas relações de forma preconceituosa, porque não há nada que diga que a pessoa, porque ela já foi casada, o casamento que ela está querendo realizar agora não vai dar certo. Assim como não tem nada que garanta que a pessoa que vem a primeira vez vai ter um casamento permanente, né? É só o desejo da pessoa de estar casada mesmo, né? De viver os votos que ela fez. Então, sim, a igreja casa pessoas divorciadas mediante o casamento civil. Então, há necessidade de se estar de acordo com as leis do país. Então, nós não casamos pessoas que ainda sejam casadas. Então, se a situação da pessoa é que ela ainda está casada, a gente não faz um novo casamento, né? Então, ela tem que estar de acordo com as leis vigentes no país. E casamos pessoas do mesmo sexo, né? Há casamento igualitário na igreja anglicana. Então, não há a definição de casamento para nós é a união entre duas pessoas, né? A união consciente, o desejo de viver a vida conjugal com respeito, harmonia, fidelidade e constante amor. Então, nós não fazemos nenhum outro julgamento em relação a isso, e o casamento é exatamente igual para casais heterossexuais ou para casais homossexuais, para casais que estão casando pela primeira vez ou para casais que já vêm de uma outra experiência conjugal que não deu certo, né? Nós não temos muitas especulações, a Bíblia é muito vaga. O que a gente acredita é na ressurreição para a vida eterna, né? E há uma coisa interessante na igreja anglicana é que a nossa liturgia contém a nossa teologia.
Então, nós temos uma máxima que diz assim, lex orandi, lex credendi. A gente reza o que a gente acredita. Então, a liturgia da igreja, ela contém a sua teologia. E há algumas orações que dizem assim, que nas orações dizem que a pessoa que está morta vai crescendo de força em força, ou seja, é como se ela não tivesse simplesmente adormecida ou simplesmente no nada, né? Mas que ela estivesse lá junto a Deus, né? Já na experiência da vida eterna. Como essa vida a gente não sabe, mas a ideia que a gente tem é que a pessoa está junto a Deus, né? Está onde ou de que forma a gente não especula. E a outra certeza que nos é garantida é que essa vida não acaba aqui, que a vida ela permanece, né? O que Jesus nos garante é uma vida que permanece para além desta, e que a morte, portanto, não é o fim, ela seria para nós um novo começo. Não acreditamos na reencarnação, né? Na ideia de que a gente possa voltar a esta vida, ou seja, e nem acreditamos que a vida após a morte seja uma eterna continuidade do que a gente está tendo aqui, né? Então é uma vida transformada, uma nova vida, né? Mas não temos assim, não especulamos sobre como, se tem corpo, se não tem corpo, né? Se tem anjo, se é um jardim ou se isso a gente não tem. Um dos princípios basilares do anglicanismo é a inclusividade. A Igreja Anglicana tenta vivenciar a inclusividade, a ideia de que seja inclusiva, seja para todas as pessoas. E também um local onde as pessoas possam estar ali, vivenciar a sua fé da forma como elas são, onde não haja exigências. O cabelo tem que ser assim, a roupa tem que ser de tal jeito, eu não posso ser de tal forma, né? Ter tal jeito, enfim. A igreja não faz isso, né? A pessoa a ideia de que Cristo nos aceita como nós somos, da forma como somos, com as nossas qualidades e com as nossas limitações, e toda a transformação da nossa vida vem daí. Por exemplo, eu não sou uma pessoa, eu não quero ser uma pessoa melhor para comprar salvação. Eu não quero ser uma pessoa melhor para garantir um lugar no céu. Eu quero ser uma pessoa melhor porque Cristo já me garantiu isso, sem me pedir nada em troca. Se mesmo me deu, é graça, me deu, né? Cristo fez isso por mim. E por isso, como resposta a esse amor tão imenso e gratuito, eu quero ser melhor a cada dia. E quero ser melhor na minha relação com os outros. Então, a inclusividade é um princípio basilar da igreja. O outro princípio basilar do ethos anglicano são as relações ecumênicas e interreligiosas. A concepção de que Deus se manifesta em todas as culturas, em todos os tempos, em todos os lugares, e ele não está preso a nenhuma igreja, ele não é propriedade de nenhuma igreja. Como cristãos e cristãs, nós acreditamos que o caminho mais direto para Deus é Cristo. Essa é a nossa visão, como cristãos e cristãs, né? Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ele é o caminho básico, ele é o caminho direto para Deus. Para mim, que sou cristã. Mas eu acredito que Deus se manifesta em outras tradições religiosas, nas tradições afro-budistas, hinduístas, islâmicas, judaicas, barrais, enfim, em todas, né? Deus se manifesta de maneiras diferentes em cada uma dessas culturas. E o que a gente precisa fazer é respeitar as diferenças, respeitar aquilo que é diferente de nós, porque tudo que é diferente me enriquece, me engrandece, mesmo aquilo que eu discordo, porque me faz pelo menos refletir sobre aquilo que eu tinha tanta certeza. Talvez o que eu tinha tanta certeza não é tão certo assim. Então, tudo o que é diferente é enriquecedor, e Deus nos criou nessa diversidade. A criação de Deus é extremamente diversa. Então, quanto mais a gente respeitar isso, mais parecidos e parecidas com a imagem de Deus a gente vai estar. Então, esse é um princípio também do anglicanismo. O anglicanismo está envolvido em movimentos de diálogo interreligioso, em movimentos ecumênicos,
desde o início dos movimentos, em nível local, regional, nacional e internacional. Pode pegar qualquer movimento, vai encontrar o anglicanismo lá como parte das igrejas que iniciaram aquele movimento, sempre. Então, essa é uma característica da igreja anglicana. Aquelas fotos que tu vistes e reportagens e tudo isso, bom, tem coisas diferentes. Por exemplo, aqui no Pará, onde eu estou, os atos interreligiosos e eventos, e aquilo que seja necessário fazer em termos de ações interreligiosas, são feitas dentro da Catedral Anglicana, que é aqui em Belém do Pará, uma região central aqui da igreja. Então, a gente faz muitos eventos em que tem pessoas de diferentes tradições religiosas, tradições afro, tem wicas, tem budistas, hindus, islâmicos, enfim, pessoas de diferentes, e cristãos, né? Cristãos e cristãs, católicos romanos, anglicanos, luteranos, né? Cristãos e cristãs que juntos estão ali fazendo atos que são interreligiosos, né? Além disso, na igreja anglicana, a própria igreja já foi utilizada aqui para diferentes tradições e outras igrejas que não tinham seu próprio templo. No momento atual, a gente tem feito atos interreligiosos, mas no passado a igreja já foi utilizada a igreja anglicana, da Diocese Anglicana da Amazônia, mas está aberta para ser utilizada por outras tradições religiosas que necessitem de um espaço para se reunir. Então, essa casa é de Deus, né? Então, se é de Deus, eu também estou ali como hóspede, né? Não é minha, eu posso cedê-la. E lá no Amazonas, nós estamos com uma comunidade que é nascente, tem 2 anos essa comunidade, e essa comunidade, ela não tem um espaço próprio, a igreja anglicana. Então, nós fizemos, inclusive, uma relação de companheirismo com a igreja luterana, e sim, utilizamos o mesmo templo em horários diferentes, as duas congregações, o templo lá é da igreja luterana, mas demonstrando isso, essa possibilidade que a gente tem de vivência da fé, de forma dialogal, de vivência da fé de forma harmônica, demonstrando que intolerância religiosa não leva ninguém a lugar nenhum, né? A saída para o nosso mundo nós construirmos caminhos de paz, de respeito e de inclusão, né? Caminhos que respeitem a presença de Deus nas demais religiões. Demonizar as religiões das outras pessoas é algo que não tem sentido, não faz sentido algum, e ao contrário, vai contra tudo que Cristo pregou, né? E ele é o nosso norte. Cristo para nós é o código de conduta. Então, às vezes as pessoas ficam muito presas a algumas leis do Antigo Testamento e esquecem que a nova aliança foi estabelecida com Cristo, e a única lei que Jesus deixou, a única, foi a que nós vivenciássemos o amor, né? Que nós nos amássemos uns aos outros, umas às outras, como Ele nos amou. Esse único mandamento é um mandamento novo. Como nós estamos num novo tempo, né? O tempo da vivência do cristianismo, dessa nova aliança, esse é o único mandamento que faz sentido para nós, é o mandamento de amar. Então, assim, e Jesus como eu disse, o nosso código de conduta. Se eu quero saber como eu devo agir diante de alguma coisa, basta olhar para as ações de Cristo, para as suas palavras, para aquilo que ele fez, né? Aquilo que ele demonstrou com a sua vida. E aí, então, a gente vai poder, com isso, perceber qual deve ser a nossa ação também. Então, a Igreja Anglicana é muito aberta e, sim, a gente realiza N eventos, dentro da igreja, inclusive, as fotos demonstram isso, né? Junto do altar, sem qualquer preconceito, discriminação ou intolerância. Essa casa é a casa de todos e de todas.